Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Hoje, como vocês já viram aqui no título, eu vou dar uma indicação de livro para vocês. E a indicação de hoje é esse livro aqui que chama A Bíblia do Tarô. É um livro muito bom. Eu vou falar todos os detalhes dele para vocês e por que eu indico ele. Esse livro eu comprei já faz algum tempo, faz mais ou menos um ano que eu tenho ele, e ele me ajudou muito no processo de aprendizado do tarô e de consulta, porque ele é um livro que vem muito bem categorizado, as páginas, tem um desenho. Então, mesmo para pessoas que estão começando a estudar tarô, eu indico ele. Eu indico tanto para iniciantes, como para pessoa que já tem um nível mais intermediário, inclusive para pessoas que têm um nível mais avançado. Ele é super interessante mesmo, principalmente porque o intuito do livro não é ensinar somente as cartas, ele traz várias outras abordagens. E então vamos lá para esse vídeo. O principal que eu queria dizer, um dos principais não, o começo, é que esse livro ele é bem compacto, ele é quase o tamanho da minha mão, então dá para você carregar e levar para todo lado. Chama Bíblia do Tarô, então é tipo um tamanho de uma Bíblia. Todos os meus amigos têm um livro exatamente igual esse, porque é a nossa Bíblia. Nesse livro ele aborda vários assuntos sobre o mundo do tarô, então é super interessante. Olha, o tamanho das minhas cartas em relação ao tamanho do livro. Ele é muito compacto mesmo. O mais interessante também é que as cartas, ele é totalmente colorido e muito bem diagramado. É um livro bonito de se ver. As cartas representadas aqui foi de um artista autoral dessa editora, que é da editora Pensamento. Então, mas todas as cartas foram se baseadas no tarô de Waite, porque é um tarô bem convencional, tradicional para se estudar, a cada arcano. Então, por isso que se baseou, e o desenho das cartas são muito bonitos, todos muito bonitos. O interessante desse livro é que ele começa contando uma história do tarô. Todas as páginas têm ilustrações. Ele conta uma história do tarô, de como funciona, conta sobre do psicólogo Carl Jung, fala do desenvolvimento da ideia da sincronicidade. Então ele vai explicando sobre como que chegou nesse desenvolvimento de como a gente entende o tarô hoje em dia. Ele explica como que funciona o tarô aqui, Ele fala o que está escrito aqui? O tarô como um espelho. Então ele representa bem como que funciona o tarô. Ele fala sobre a estrutura do tarô. Tudo isso antes de começar exatamente carta a carta. Ele fala das cartas, dos elementos de cada uma. E aí ele fala sobre as diferenças de tarô por tarô. E aí, então, ele vai dizer sobre os primeiros passos, sobre como você vai começar a estudar a carta. Ele fala para você escolher uma carta preferida, sobre como você enxerga essa carta. Então ele vai te ensinando a você criar uma conexão com o seu tarô. Uma coisa super interessante que eu não vi desenvolver essa conexão em vários outros livros, que são uma coisa mais técnica. E o desenvolvimento com o tarô, ele é um processo que você tem que pegar, aprender, e demora um tempo. E esse livro, ele traz esse intuito de você desenvolver o seu relacionamento com o tarô. Uma coisa bem interessante. O legal é que ele é categorizado aqui por cores. Se você ver, a primeira parte vem a introdução, depois ele vem falando sobre o tarô. Nesse roxinho ele fala sobre os arcanos menores. Nessa parte mais verde, que é a mais grossa, ele fala sobre os arcanos, primeiro sobre os arcanos maiores, depois os arcanos menores, que são a maior quantidade de cartas.
E depois, no final, ele vai falando sobre tiragens. E é super interessante essa parte das tiragens. Olha, ele traz vários tipos de tiragem. Eles traz as tiragens diárias. E dentro dessas tiragens diárias, eles mostram várias formas de você desenvolver e você utilizar o seu tarô para tiragens diárias mesmo. Todo dia você tira uma no final da noite ou no começo do dia. E ele traz assim, ó, ilustrado cada tiragem, e ele dá um exemplo de uma tiragem de como você vai fazer essa interpretação. Depois, continuando aqui, ó, ele faz várias tiragens diárias para você desenvolvê-las. Depois tem as tiragens de relacionamento. Aqui nas tiragens de relacionamento ele também aborda vários tipos, e ele também aborda a ideia de como que você pode fazer essas tiragens de relacionamento sem se deixar influenciar pelo seu ego e você seguir realmente o conselho das cartas. Várias das tiragens ele aconselha que seja feito só com os arcanos maiores ou até só com as cartas da corte. Tem vários tipos, ó. Tem essa teste do amor, que envolve 7 cartas. Ele dá a interpretação de leitura de cada carta, o que cada posição significa, e também um exemplo da tiragem. Então, além de você ver a tiragem, ele dá um exemplo de como essa tiragem é aplicada dentro de uma interpretação para alguma pessoa. Então tem vários rumos do relacionamento, você e eu. Olha, uma tiragem que aborda as duas pessoas e faz um parâmetro geral da relação dos dois. Tiragem da verdade da parceria. Tem uma que chama Refletindo, Segredos. Muito interessante. Continuando, tem as tiragens de revelação. Essas tiragens de revelação vai falar mais sobre questões do futuro, sobre como você solucionar aspectos da sua vida, sobre seu passado, seu presente e também sobre o futuro, o que acontece dentro de você e fora de você, sobre os seus desafios, o que você precisa aprender, deixando o passado para trás. Todas essas tiragens abordam o mesmo modelo das outras. Tem um desenho da tiragem, tem a ordem das perguntas, tem uma pequena introdução sobre o que ela fala e um exemplo aqui do lado de interpretação. Além dessas tiragens de revelação, ele continua com as tiragens de destino. As tiragens de destino são tiragens mais completas, que abordam um tempo maior. Tem como essa Cruz Celta, que é uma tiragem muito famosa. Tem essa do Zodíaco, que é como se fosse a mandala astrológica. Ela tem umas adaptações certas dessa autora. Também tem essa Gangorra astrológica, também faz tem uma semelhança entre as casas astrológicas. Quem sabe de astrologia vai dar super bem com esse tipo de tiragem. E tem a tiragem cigana, que ela são 21 cartas, fala sobre 7 aspectos da vida durante o passado, presente e futuro. Então, aqui é um aspecto, cada uma dessas é um aspecto. Todas essas falam sobre o passado, todas sobre o presente, todas sobre o futuro. Bem interessante também. E o livro descreve cada uma dessas cartas nessas posições. E mais no fim, ele vai falando sobre vá mais fundo. Mas aqui é só uma coisa bem superficial, só para você ter consciência e você buscar entender melhor. Ele fala sobre a magia do tarô e sobre cada carta, como que você pode utilizar as cartas em situações para você fazer os seus rituais, as suas magias, simpatias, para que você busque conseguir coisas. Tipo, um exemplo, você quer fazer uma magia para sucesso, para fortalecimentos de questões de carreira, para fortalecer a sua profissão, alguma coisa nessa questão, você pode usar a carta do Imperador e aí fazer uma simpatia com uma vela azul escura e trazer toda essa energia.
ela também dá uma breve conexão com a numerologia. Então conecta as cartas do tarô também com uma numerologia e ensina como que você pode fazer previsões de datas que vão acontecer naquele dia de acordo com uma numerologia. É uma coisa bem interessante mesmo. É uma técnica que esse livro utiliza. Ele também fala sobre cada carta do tarô em relação a um arcano do tarô. Cada signo astrológico em relação a uma carta do tarô. E também, para finalizar, ele fala sobre os cristais e as cartas. Esse livro, ele é fantástico, ele não é muito caro, ele é menos que R$100. Acho que quando eu paguei, eu paguei uns R$80. Ele tem um papel muito bom, é um papel bem grosso, não é fino, todas as páginas são totalmente coloridas e ele é bem compacto. O meu já está escrito, anotado, eu gosto de fazer anotações, usufruir bem do meu livro e eu levo ele para todo lado. Agora que eu já não preciso mais tanto, já não levo mais tanto, mas porque eu já li ele, reli várias vezes. Como ele tem o desenho das cartas, eu acho muito interessante para quem vai estudar, porque, como eu já disse, você não precisa ter o seu próprio baralho ainda. Caso você não queira fazer um investimento do baralho e do livro, compre primeiro só o livro, que aqui tem um desenho de cada uma dessas cartas. Isso vai te ajudar muito. Gente, essa foi a minha indicação de hoje. Eu vou buscar trazer novas indicações, trazer outras coisas. Eu sou tarólogo e numerólogo da Energia Temperada. Então quem quer conhecer mais sobre o meu trabalho, quer saber mais sobre como que funciona esse mundo dos oráculos, na Energia Temperada a gente aborda vários assuntos lá, falando sobre numerologia, sobre baralho cigano e sobre geomancia, com a Flávia e com a Luana também. Então convido a todos a seguir e a participar lá. Até mais, tenha um ótimo dia para você.